E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, ou de volta ou pela primeira vez. Eu sou o professor Pinguim e hoje a ideia é trabalhar o exercício de equações diferenciais envolvendo um tópico que a gente ainda não trabalhou nesse canal, que é o modelo matemático para montar EDO antes de resolver. No caso, é o problema de dinâmica populacional, é saber como uma população se desenvolve em função do tempo, que é um clássico do começo do curso de equações diferenciais. Eu espero que vocês gostem do problema de hoje. E se vocês quiserem entrar em contato, mandar alguma mensagem, mandar sugestão de exercício, vocês podem deixar um comentário aí embaixo, ou se preferirem um contato direto pessoal, tá passando aqui ó, os meus contatos diretos, para mandar sugestão de exercício, desafio, dúvida que vocês tiverem, sugestão de o que pode fazer para deixar o canal melhor. Mas bora lá, vamos começar o exercício de hoje. O enunciado dele é um pouco longo. Uma população de bactérias cresce a uma taxa que é proporcional ao tamanho da população. O que faz sentido na biologia? Quanto mais bactérias você tem lá, mais bactérias estão se reproduzindo, e se tem mais ainda, elas se reproduzem ainda mais rápido. Se a população triplica em um período de uma semana, determine em quanto tempo a população de bactérias dobra. Para resolver esse exercício, a gente precisa saber alguns fatos. O fato mais importante para a gente poder começar esse problema é saber que a taxa de crescimento de alguma função é a derivada dessa função. Em termos gerais, se f de t mostra como uma grandeza f varia em função do tempo, t, então a derivada, tanto faz se a gente representar como df dt ou f' de t, representa a taxa de crescimento dessa função ou a velocidade de crescimento dela. Existem vários exemplos em física, por exemplo, a aceleração é o quão rápido a velocidade varia. E a aceleração é a derivada da velocidade. Ou a corrente elétrica é o quão rápido a carga vai de um ponto para o outro, como a carga está variando com o tempo. E a corrente elétrica é a derivada da carga. Aqui nesse exemplo, se a gente tiver uma função que te diz como é a população de bactérias por tempo, a derivada dela diz a velocidade com que ela cresce. A gente também vai precisar saber resolver uma EDO separável, que é o tipo de EDO mais simples de resolver. Se você tem uma EDO que tem uma cara do tipo birosquinha que só depende de y vezes y' igual uma girombinha que não depende de y do outro lado, a gente resolve integrando a birosquinha de y na variável y e integrando a girombinha de t na variável t. A gente também vai precisar saber a integral de 1 sobre x, que ela é o ln de x, mais constante se a integral for indefinida. As seguintes propriedades de exponencial e de logaritmo. E elevado a mais b é a mesma coisa que e elevado a vezes e elevado a b. E se e elevado a algum x vale uma constante a, então x é ln de a, que é a definição de logaritmo. Com todas essas ferramentas em mão, a gente pode começar a resolver o problema. Então, primeira coisa, vamos criar um modelo matemático. O enunciado dizia que a população de bactérias crescia numa taxa proporcional ao tamanho da população. Então, primeira coisa, eu vou chamar a população de bactérias de uma função p de população em função do tempo. Então, a população de bactérias em qualquer instante é dada por uma função p. A taxa de crescimento vai ser a derivada, que é aquilo que a gente discutiu no começo do vídeo. E aí, como a taxa de crescimento é proporcional ao tamanho da população, então a taxa de crescimento vai ser uma constante vezes a população, que matematicamente é dizer que a derivada é uma constante, alfa, vezes a própria população. Além disso, o texto fala que ele leva uma semana para triplicar de tamanho. Então, se a gente chamar a população inicial de um valor P0, que a gente ainda não conhece, se ela triplica em uma semana, isso quer dizer que depois de 7 dias a gente tem o triplo disso. Então, se a gente trocar o tempo por 7, a população é o triplo de P0, o que dá essa expressão. Além disso, a gente também sabe outra coisa. No tempo 0, a população é o inicial. Então, P de 0 vale P0. Juntando tudo isso, a gente tem o modelo matemático, que é dado pela equação diferencial P' é igual a alfa vezes P. A população no tempo inicial vale P0 e a população no tempo 7 vale 3P0. Agora a gente resolve esse problema. Todo problema a gente começa resolvendo pela EDO, deixando os valores iniciais para o fim. Então, para resolver essa EDO, P' é igual a alfa vezes P. A gente consegue pegar essa função P, jogar ela dividindo. A gente tem 1 sobre P vezes P' é igual a alfa. E isso é uma equação separável, porque aqui a gente tem uma expressão que depende da variável P vezes a derivada, sendo igual a uma coisa que não tem a variável P. Então a gente pode resolver isso integrando a função que estava em P, no caso 1 sobre P, e igualando isso com a integral da outra função, que era só a constante alfa, na variável t.
A integral de 1 sobre P é o ln. A integral de alfa é alfa vezes t. Na teoria, a gente tem uma constante de integração na primeira integral, uma constante de integração na segunda. Mas se a gente juntar as duas constantes, constante mais constante vira constante. A gente pode representar uma só aqui. E aí, como a gente quer saber a população, a gente isola ela. Se o ln da população vale essa expressão, a população é a exponencial dessa expressão. E aqui, aplicando a propriedade de exponenciais, a gente tem que essa exponencial de e elevado a alfa t mais c pode ser escrita como e elevado a alfa t vezes e elevado a constante. Como c é uma constante, a exponencial de uma constante também é uma constante. Porque se ele vale 2,7, blá blá blá, ele elevado a uma constante vai ser uma constante nova. Eu vou chamar ela de C2, que é a segunda constante que aparece. E com isso a população passa a ser C2 vezes e elevado a alfa t. Falta descobrir o valor da constante C2 e falta descobrir o valor do alfa. Para isso a gente vai usar os valores iniciais. No tempo zero, a população vale P0. Então se a gente trocar naquela expressão o tempo tzinho por zero, a gente troca a população por P0. Então aqui vai ficar P0. Isso é C2 vezes e elevado a alfa vezes 0. Alfa vezes 0 dá 0, e elevado a 0 é 1. A gente tem que C2 vale P0. E aí então a nossa população vai passar a ser P0 vezes e elevado a alfa t. O outro valor inicial que a gente tinha era que se o tempo for 7, a população é 3P0. Então aqui na expressão, trocando t por 7, a população vai ser 3P0. E aí P de 7 vale P0 vezes e elevado a 7 alfa. 3P0 é P0 vezes e elevado a 7 alfa. A gente pode simplificar o P0. Fica que e elevado a 7 alfa vale 3. Pela propriedade de logaritmo, 7 alfa vai ser ln de 3. E jogando 7 dividindo, alfa é ln de 3 sobre 7. Que por mais esquisito que seja, é um número. Então a gente pode seguir as contas. Com isso a gente tem uma expressão para a população em qualquer instante. Ela vai ser a população inicial vezes e elevado a ln de 3 vezes o tempo dividido por 7. A pergunta era em que tempo a população vai ser o dobro da inicial, no caso 2P0. Então a gente troca a população por 2P0 e resolve essa equação. Primeiro cancelando P0, e se a exponencial de um troço vale 2, o troço é ln de 2, e a gente descobre o tempo multiplicando por 7, dividindo por ln de 3. Esse é o valor matemático exato para o tempo. Com a calculadora a gente pode aproximar e obter que isso vai ser 4,4165 dias, arredondando na quarta casa decimal, ou fazendo uma regra de 3, isso dá 4 dias e 10 horas. Esse resultado final a gente encerra dando destaque, depois um destaque maior ainda, e fazendo um comentário rápido de que faz muito sentido que se ela leva uma semana para triplicar, para chegar no dobro tem que ser menos que uma semana. Então, o resultado tinha que estar entre 0 e 7 e isso faz sentido para a gente. Espero que vocês tenham gostado desse exercício. A parte dos modelos em equação diferencial é uma parte que eu acho bastante interessante. Eu tenho uma formação em matemática aplicada, eu acho legal quando você pega problemas do mundo real e transforma eles em equação e depois trabalha com elas. Quero fazer mais exercícios desse modelo no canal. Existem alguns vídeos antigos que eu já fiz com outros modelos matemáticos. Tá passando aqui em cima de mim, ó, o cardzinho indicando alguns deles. Com aplicação de equação diferencial, mas aí seria menos focado na conta, mais focado no modelo. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que se vocês quiserem deixar alguma sugestão, comentário, crítica, dúvida, fique à vontade para usar os comentários aí embaixo. Ou se vocês preferirem uma coisa direta, passando aqui, ó, contatos diretos. E terminar o vídeo desejando para vocês que vocês fiquem bem e que a gente possa se ver novamente no futuro. Fiquem bem, pessoal. Até a próxima.